Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora fazer hoje uma receita de torta de maracujá que eu garanto pra você, tá? É viciante. Primeira coisa que a gente vai fazer é triturar os biscoitos. Pode ser biscoito ao leite, pode ser biscoito maisena, o biscoito que você tiver em casa. Ou bolacha, dependendo da sua região. Aproveita e conta pra mim, como que você chama isso aí? Porque pra mim é biscoito. Murilo, não tenho triturador, o que eu vou fazer? Ficar sem fazer a receita? De jeito nenhum, você vai colocar tudo isso na sacolinha, pegar alguma coisa um pouquinho mais firme, bater no biscoito até triturar completamente. Quando o biscoito tiver quase um pozinho, a gente coloca a manteiga já derretida para deixar isso aqui um pouco mais úmido e a gente conseguir modelar. É um momento que você pode escolher entre usar o triturador ou você fazer diretamente num potinho separado. Essa quantidade de manteiga é para o biscoito maisena. Dependendo do biscoito, ele tem uma absorção um pouco maior da umidade. Então, se caso você precisar colocar um pouquinho, é sempre lembrar que a gente precisa chegar num ponto que a gente consiga moldar do jeitinho que eu fiz nessa forma, que tem 23 centímetros. A gente leva essa base para assar por 10 minutinhos a 180 graus, só para ela dar uma firmada. Tô usando um forno profissional, vai colocar a 160 graus, tá? Só isso que difere. O recheio do meio dessa torta, ele é muito especial, afinal ele fica muito gostoso. Sem falar que ele é muito simples, a gente vai colocar num recipiente o suco do maracujá, o leite condensado. Lembrando que o suco do maracujá, ele pode ser o suco comprado, aquele concentrado, ou você pode pegar o maracujá e fazer. Aqui eu tô usando 2 maracujás inteiros. Bate um pouquinho com o processador ou no liquidificador. O iogurte vai trazer mais cremosidade para nossa receita e as gemas vão fazer a configuração aqui de espessante. Ou seja, quando a gente colocar para assar, as gemas vão fazer esse papel de estruturar a nossa torta. Para não deixar isso virar um grande omelete, a gente vai bater tudo isso muito bem. Com a ajuda de um fouet ou uma espátula, o que você tiver. Afinal, é aquilo que eu sempre falo, confeitaria você pode ajustar todos os equipamentos. O importante é nunca deixar de fazer. Com a nossa base já fria, a gente coloca a misturinha e vamos levar para assar. Sim, porque é agora que ela vai ficar firme pra gente poder fazer a finalização. E eu já falo pra vocês, tá quase acabando, gente. Essa vai ser uma receita que você vai fazer que vai conquistar o coração de todo mundo. 180 graus por mais ou menos 15 a 16 minutinhos. Ou até você balançar ela e ver que ela ficou bem firme. Eu vou te ensinar a fazer o merengue pra colocar por cima, mas eu sempre recomendo. Espera a torta terminar de assar, esfriar e aí você faz o merengue, porque a gente vai usar ele bem de imediato. Uma dica muito importante é sempre colocar em fogo baixo, porque se a gente colocar em fogo alto, isso aqui pode virar um grande omelete, a gente jamais quer. A única função aqui é tirar a viscosidade da clara. É só mexer sem parar até ela ficar totalmente lisinha. Murilo do céu, como é que eu vou saber isso? É só pegar um pouquinho e passar na mão. Quando você não sentir mais grânulo de açúcar, ela tá pronta. Quando a gente tá fazendo merengue, é muito importante não deixar nenhuma gotícula de água cair ali dentro, que pode atrapalhar totalmente na consistência. E coloca também sempre uma pitadinha de sal. Não tem mais açúcar, tá tudo pronto, vamos colocar na batedeira. A dica da batedeira é, comece em velocidade mínima e você vai aumentando gradativamente. Nosso merengue vai criando estrutura devagarzinho. Então fica a dica, colocou a nossa misturinha bem quente na batedeira e já começa a bater. Conforme ela vai misturando, ela vai perdendo calor e vai chegando na estrutura que a gente acabou de chegar. Como a gente sabe que o merengue chegou no ponto certo? Quando a gente chega em pontos firmes. Quando a gente bate a pontinha do globo e puxa e a ponta dele não cai, ela fica firme desse jeito. Não precisa de batedeira planetária pra isso. Se quiser bater na mão, pode. Demora um pouquinho, demora, mas assim, compensa no final, te garanto. Por isso que eu falei que é importante a gente deixar a torta esfriar, porque nesse momento ela já tá completamente fria e a gente já consegue fazer o acabamento. Afinal, o merengue ele não pode esperar por muito tempo. Como é uma cobertura mais sensível e mais delicada, a gente tem que terminar de bater e já colocar ela, senão ela vai começar a criar uma película em volta que vai dificultar muito a nossa vida. E tudo que a gente não quer aqui é dificuldade. E visando essa questão da não dificuldade, foi justamente por isso que eu trouxe essa receita pra vocês, que eu quero que vocês façam e falem assim, nossa, eu vou me inscrever nesse canal agora. Porque eu geralmente não trago receitas longas pra vocês, mas eu quero trazer um pouquinho mais de detalhe pra vocês aprenderem técnicas da confeitaria, pra vocês arrasarem aí quando for receber uma visita, ou pra vocês irem treinando devagarzinho até você conseguir chegar no ponto que você quer. Pro acabamento, você pode fazer igual eu fiz, que é colocar um bico de confeitar na manga e depois a gente coloca o merengue e vai colocando do jeitinho que a gente quer, que a nossa cabeça deixa ele fluir. Ou você pode fazer, que fica lindo demais também, é quando você coloca ele de forma rústica. Você joga ali em cima, pega uma colher, gente, normal, tá? E vai espatulando de um lado pro outro e deixando no formato que ele fica. Eu quis fazer ele mais organizadinho, mas eu confesso que eu acho que eu gosto dele mais assim, despojado. E sem falar, né, que você não precisa de técnica nenhuma pra fazer nesse estilo rústico. Vamos confessar, né, esse acabamento aqui também tem a sua beleza. Se eu falar pra vocês que é isso aqui, vocês acreditam? Olha que receita simples e maravilhosa. Como é um merengue, a gente trabalhou pra chegar nesse ponto, eu vou dar uma maçaricada em cima dele
ele, mas não é necessário. Se você quiser servir desse jeito geladinho, fica uma delícia. Fica parecendo um marshmallow, sabe? Fica muito bom. E pra passar o maçarico, a gente vai colocar ele numa intensidade um pouco mais baixa pra não queimar. Porque no final a gente quer somente esse douradinho em cima. Eu confesso que quando ele fica mais torradinho assim, eu gosto mais. Porque eu gosto de sentir esse gosto do queimadinho e tudo. Acho que combina bastante com a sobremesa. Mas não mais do que isso que eu tô passando aí, tá bom? Senão fica um gosto amargo e não fica bom também. Pra quebrar o doce desse merengue, eu coloquei um pouquinho também da polpa da fruta. Eu peguei somente um maracujá ali e fui colocando um pouquinho em cima. Além de trazer esse azedinho, ainda traz uma crocância da semente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que esse momento é muito doloroso pra mim, que é o momento do teste de qualidade, gente. Afinal, não tem como eu fazer uma sobremesa e não experimentar um pedacinho só pra comprovar pra vocês a delicinha que isso ficou. Sem falar que é uma sobremesa linda pra você receber qualquer pessoa na sua casa ou fazer pra você mesmo, afinal você merece. Tira uma fatia bem generosa, afinal não tem miséria nessa cozinha. E eu sou uma formiga também, gente. Quanto mais doce pra mim, melhor. Talvez seja uma maldade da minha parte fazer isso com vocês agora, talvez, mas eu preciso, gente. Vocês têm que entender. Nossa senhora, vocês não fazem ideia da delícia que isso fica. E o contraste do doce com o azedinho fica surreal de bom. Espero profundamente que esse vídeo tenha feito você perder o seu medo da confeitaria. Agora faz aí, depois me marca. Beijos!